Aula 4, nós vamos dar continuidade então à análise dos distúrbios do ritmo cardíaco, que a gente trabalhou na aula 3 aí, com as 3 perguntas. Tem onda P, se tem QRS, e o aspecto desse QRS, e qual a relação da onda P com o QRS. Então, continuando o próximo eletro aqui, o que nós observamos? Tem onda P? Primeira pergunta. Não consigo visualizar nenhuma onda P. O T2 longo é muito bom para a gente analisar isso, porque ele dá uma visão geral da onda P, mas aqui ó, a gente não consegue ver nada. Você fala, mas aqui é onda P. Então, às vezes, forma alguns entalhes que você fica até na dúvida, mas o que chama atenção, esse é o padrão da arritmia arrítmica. Olha aqui para vocês verem, ó. Um QRS não tem nada de relação com o outro. Esse é o padrão da fibrilação atrial. E corresponde, eu não estou vendo onda P. Tem QRS? Tem QRS. Aqui o QRS. O QRS é estreito, então está passando em todo o sistema de condução. Então, se não tem onda P, não tem relação P-QRS. Então, o que está acontecendo? Vários pontos, em vez do nó sinusal que está no comando, vários pontos estão mandando estímulo ao mesmo tempo. E por que fica arrítmico? Porque aqui o nó atroventricular, ora deixa passar com uma frequência, ora deixa passar com outra. Ele tenta frear aqui um pouquinho, mas depende, então não tem uma ritmicidade. Então ele sai totalmente do ritmo. Esse é o padrão da fibrilação atrial. Olha aqui para vocês verem. Mesma pergunta. Tem onda P? A gente não consegue visualizar onda P. Tem QRS? Tem QRS. Ele é um pouquinho mais alargado, né? Se não tem onda P, não tem relação P-QRS. Esse próximo, o que chama atenção? Tem onda P? Você fala, parece que tem uma onda P. Mas não é onda P, olha para vocês verem. Mantém uma ritmicidade certinha. Então, quando nós vamos analisar, olha aqui para vocês verem. Tem aqui uma onda, aqui outra, aqui outra, aqui outra, aqui outra, aqui outra. Parece uma serra daquelas serras de pão. Então, esse é o que? Esse é o flutter atrial. Então, em vez de vários pontos, igual na fibrilação atrial que está com problema, aqui o que acontece? Ocorre aqui um curto-circuito aqui no átrio. Então começa a circular o estímulo aqui. Então eu vejo esse estímulo circulando aqui dentro do átrio e deixa passar mais ou menos. Esse aqui então está 1, 2, 3, 4. Então tem 4 ondas do flutter, que são chamadas de onda F, para cada um QRS. Mas pode não ser rítmico igual está mostrando esse outro. Então esse anterior a gente está vendo rítmico, 4:1 sempre, mas às vezes pode passar numa frequência diferente. Então aqui tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, uma já conduziu. Então isso aqui é um flutter atrial com bloqueio ali no nó atrioventricular variável. Tem hora que ele passa rápido o estímulo, mas tem hora que ele espera um pouquinho mais. Então o flutter ele pode estar rítmico ou arrítmico. Então olha aqui para vocês verem. Tem onda P? A gente não consegue. Mas principalmente em D2 a gente vê bem essas ondas com a mesma característica. O estímulo não para nunca, ele fica rodando ali no átrio. Então o que seria um estímulo normal? O estímulo normal então sairia do nó sinusal, caminharia pelos átrios, até chegar aqui no nó atrioventricular, onde tem uma pausa, que é o intervalo PR, e então vai ser conduzido normalmente aqui pelos feixes de condução para o ventrículo esquerdo, formando então o QRS. Porém, às vezes a gente tem algumas vias, chamadas de via acessória. Então eu tenho uma comunicação aqui entre os átrios e o ventrículo. Certo? Então o que acontece? O estímulo normal vem, começa a seguir por aqui, porém, parte do estímulo passa por aqui pela parte muscular, por esse feixe acessório. Então, o estímulo vem, forma a onda P, o que era para ser o intervalo PR e formar a onda R, aqui, enquanto está tendo esse intervalo, eu já tenho uma condução por essa via. Já começa a conduzir aqui, na hora que começa a passar aqui. Então, chegou, ele já vai transmitido. Então, essa é a onda delta, certo? Da via acessória. Então, por isso que o PR fica curto. Então, o PR geralmente é menor do que 120 milissegundos. Se a gente for se analisar, se não tivesse essa condução muscular, não teria esse ângulo aqui diferente. Então, o R estaria aqui e o PR era para estar normal. Mas
em vez de esperar o PR, vem uma parte muscular transmitindo. Então chega aqui, enquanto ele vai ser retardado, já vem uma outra parte e inicia uma condução ventricular. Então que é essa rampa aqui. Essa rampa aqui então é a onda delta, que é a via acessória. E outro detalhe, que aí o PR fica curto, menor do que 120 milissegundos, menor do que 3 quadradinhos pequenos. Cada quadradinho é 40 milissegundos. Então, aqui a gente vê 3 quadradinhos, 120 milissegundos. Então, menor do que esses 3 quadradinhos. Aqui é um garoto de 6 anos de idade que chegou com esse eletrocardiograma. Então, o que chama atenção? O QRS é estreito, primeira coisa. Totalmente rítmico. A frequência, a gente for analisar, ó, marca um que cai, quase 300 de frequência. Já cai quase na sequência aqui na próxima, um pouquinho abaixo de 300. Uma frequência bem alta realmente. Agora, o que chama atenção, QRS estreito, ou seja, está acima do ventrículo, é supraventricular. Mas da onde que está vindo? Então, olha aqui para vocês verem, em V3, um QRS pequeno, um maior, um pequeno, um maior. Essa alternância chama atenção e sugere uma via acessória. Olhando aqui o D2, aí o que nós temos que marcar? Marcar a onda R e marcar a onda P. E como que fica? Esse aqui então tem aqui 3,5 quadradinhos, então dá 140 milissegundos. Lembrando, cada quadradinho pequeno são 40 milissegundos. Aqui eu tenho 3,5, 140 milissegundos. Mas por que? Não é intervalo PR? PR é uma coisa. Quando eu tenho uma taquicardia com QRS estreito e eu não sei de onde está vindo, eu tenho que ver o RP. O que é esse RP então? É considerado um RP longo quando maior que 80 milissegundos. Quando mais que 2 quadradinhos. Então aqui eu tenho quase o dobro aqui. Tem quase o dobro. Então RP longo. Quando eu tenho um RP longo, sugere muito o quê? Via acessória. Então aquele lá é o conhecido Wolff Parkinson White. Então um RP longo. Agora eu tenho aqui o nó atroventricular, ele vai se dividir numa parte atrial e uma parte ventricular. Então aqui chega a onda P, estimula o nó. Então aqui ele vai retardar um pouquinho esse efeito, fazendo um intervalo PR, né, que vai do início da P até o início da onda R, e depois que passa para o ventrículo formando o QRS. Esse é o nó normal. Mas às vezes esse nó pode ter duas vias. Uma via rápida e uma via de condução lenta. E aí o que acontece? Um estímulo chega aqui, ele conduz pela via rápida e vai conduzindo mais lentamente pela via lenta. Porém, esse aqui veio tão rápido que ao mesmo tempo que ele desce para o ventrículo, ele começa a subir pela via lenta. Só que aí bate onda com onda e termina esse estímulo nessa via. Porém, se ao invés daquele batimento normal vem um batimento extra, uma extrasístole, o que acontece? Na hora que chega aqui no nó, esse aqui não despolarizou? Então, na hora que ele chega aqui antes da hora, chega muito rápido, a gente vai observar o quê? Que isso aqui ainda está num período refratário. O estímulo não consegue passar aqui por essa via. Então, ele vai descer pela via lenta. Ele vai descer pela via lenta, chega aqui, essa aqui já repolarizou, então ele vai subir aqui e ir para o ventrículo. Então agora, em vez de descer pela lenta, ele desceu por aqui, sobe pela rápida, estimula lá o átrio e estimula o ventrículo. E agora esse estímulo vai ficar circulando aqui no nó. Então isso aqui eu chamo de dupla via nodal. Então no nó atroventricular eu tenho uma via rápida e uma via lenta, e na hora que eu tenho um batimento a mais, isso às vezes pode acontecer. E entra como se fosse num curto-circuito. Então o mesmo estímulo vem, estimula o ventrículo e estimula a parte do átrio. Estimula o ventrículo, estimula o átrio. Estimula o ventrículo, estimula o átrio. Então o vetor atrial ele vai ficar de baixo para cima. Então ele vai estar negativo, D2, D3 e AVF. E às vezes está tão perto o meu QRS, gerado aqui pelo estímulo ventricular, e minha onda P retrógrada, que é aquela negativa D2, 3 e F, que às vezes eu não consigo nem visualizar a onda P, cai junto com o meu QRS. Então é isso aqui que acontece. Estou estimulando, desce para cá e sobe. Então por isso que às vezes eu não consigo nem ver tão junto que está meu estímulo. Então aqui eu tenho o QRS, às vezes aqui pode sugerir aqui talvez
uma onda P. Mas está muito perto aqui, a gente nem consegue ver. É o que a gente chama de P retrógrada. Então, em vez de vir uma P e estimular, não. Aqui está o curto-circuito, estimulando os dois ao mesmo tempo, e aqui uma P negativa. Então, quando eu tenho ritmo regular, QRS estreito, está vindo lá de cima do ventrículo, então está vindo no supraventricular. Eu tenho que marcar o intervalo RP. Então, nesse aqui, deu mais ou menos um pouco menos de 2 quadradinhos, 70 milissegundos. Lembrando que 40 milissegundos cada quadrado desse pequenininho. E é chamado de RP curto. Enquanto a gente tinha visto o RP longo naquela via acessória longa, aqui agora é um RP curto, menor que 80, falando a favor de alteração nesse ponto. Então nós temos dois tipos que a gente relacionado ao intervalo entre a onda R e a P. Nós podemos dividir RP longo, maior que 80 milissegundos, que é uma macro reentrada. Então, subo aqui, em vez de interromper aqui o estímulo, ele passa pela via agora e vira um curto-circuito aqui. Então, por isso, a distância entre R e a P é longo, é uma macro reentrada. Agora aqui eu tenho o mesmo fenômeno, mas só que ele está circulando, o estímulo está circulando aqui muito perto. Então, a onda P retrógrada fica muito próximo da onda R, chamada de micro reentrada. E por isso o RP é curto, menos que 2 quadradinhos pequenos. Então nós temos esse eletro aqui, QRS estreito, ritmo regular. O que eu vou fazer? Medir o RP. E às vezes eu não consigo nem ver a P retrógrada, não consigo nem ver. Então fala a favor de uma micro reentrada ou dupla via nodal. Então aqui a única coisa que eu sei é o quê? QRS estreito está passando em todo o sistema de condução. Não sei o que está acontecendo aqui para cima. O que eu posso fazer? Eu posso zerar temporariamente esse nó atroventricular. Como que eu vou fazer isso? É a adenosina. Então com a adenosina a gente injeta rápido endovenoso no paciente, tem que já fazer um flush rápido, porque questão de segundos ela já foi metabolizada, então tem que ser muito rápido a injeção. Nós fazemos uma ampola a 6 mg, que vai zerar e eu vou ver o que está acontecendo. Então, por exemplo, esse paciente aqui, que tinha o QRS estreito, não estou visualizando onda P, e fiz adenosina, zerei ali o nó. O que acontece? Reverteu. Então, como assim? Porque eu tinha lá, estava em curto-circuito, na hora que eu zerei o nó, ele voltou ao ritmo normal dele. Então, isso me confirma que provavelmente era uma reentrada nodal. Posso estar com o mesmo eletro, QRS, estreito, ritmo regular, taquicárdico, e na verdade ser uma macro reentrada, e eu não sei. Isso aqui é a condição que a gente chama de ortodrômica. Desce certinho o sistema de condução, mas sobe pela via acessória e estimula o átrio. Desce pela via normal e estimula o átrio. Ele não para aqui que ele teria que parar, ele sobe pela via. E fez, é como se fosse um curto-circuito. Fiz a adenosina, por um tempo, eu zerei esse sistema, ele para de vir por aqui. Então o que vai acontecer? Parei de vir aqui, ele tem um silêncio por um tempo e o nó sinusal volta a conduzir. Então aqui, nó sinusal voltou a conduzir. Eu posso ter outra opção, QRS muito semelhante, né? QRS estreito, passando todo o sistema de condução, regular, muito taquicárdico. Zero, e às vezes o que acontece? Ele simplesmente, a adenosina, às vezes retarda a passagem do estímulo lá pelo nó atrioventricular. E aí, na hora que passou meu QRS, eu passei a ver o que estava acontecendo no átrio. Está aparecendo aquela serra de pão, né? Com a mesma frequência entre uma onda F e a outra onda F. Então isso aqui é um flutter. Mas só que não resolve o flutter, porque eu estou só segurando lá o nó atrioventricular. E logo ele vai voltar ao seu padrão normal. Porque era uma arritmia que não usava o nó. Ela estava aqui, o nó só estava deixando passar a resposta. Outro, mesmo na fibrilação atrial, quando está muito acelerado, às vezes a gente não consegue ver que está arrítmico. Então a adenosina entra também, como para todas as taquicardias supraventriculares que a gente vai analisar, faço adenosina, zero aqui o estímulo, a passagem do estímulo um pouco. Então eu retardo. O que acontece? Eu retardo a passagem pelo estímulo. Mas aí eu consigo ver o quê? Que eu não tenho onda P, não tenho onda F, não está acontecendo nada. É um FA
que está com a resposta acelerada e pouco depois vai sair o efeito da adenosina e vai voltar a acelerar. Ou seja, para as taquicardias supraventriculares, a adenosina tem duas funções: resolver o problema da taquicardia ou facilitar o meu diagnóstico. Quando que ela vai resolver a taquicardia? Quando eu tenho uma arritmia que usa o nó atrioventricular para se perpetuar. Então a micro-reentrada ou macro-reentrada, ou a dupla via nodal, né? Ou o que pode estar acontecendo também é o feixe acessório. Mas posso só facilitar o diagnóstico, quando a arritmia não usa o nó atrioventricular para se perpetuar. Então o nó atrioventricular não pertence ao curto-circuito. O curto-circuito está lá no átrio só. O problema está lá no átrio. Está só passando o estímulo pelo AV, mas não participa. Então as reentradas, micro e macro, são aquelas que perpetuam, que usam o nó atrioventricular. Se eu zerar ele um tempo, eu reverto a arritmia. Então um abraço aí para vocês, até as próximas aulas.